Por décadas, Hollywood tinha uma regra sagrada. Os protagonistas precisavam ser carismáticos, comunicativos e inspiradores. Heróis que salvavam o mundo e conquistavam multidões, mas e quanto a personagens silenciosos, solitários e desajustados? Era um fracasso garantido nas bilheterias. Na época, todo mundo acreditava que um personagem alienado, sem conexões, sem grandes falas, era comercialmente impossível. Executivos dos estúdios chegavam a afirmar que o público simplesmente não ia se conectar com alguém tão distante da realidade social. Mas um diretor chamado Martin Scorsese acreditava no contrário. Scorsese sabia que não existia uma barreira. Se milhões de pessoas se sentiam alienadas e incompreendidas na vida real, então alguém em algum lugar conseguiria capturar essa experiência na tela de uma forma genuína. E pouco mais de um ano depois, Taxi Driver se tornou um fenômeno cultural. De repente, personagens solitários se tornaram referências. Apenas alguns meses depois, 20 outros filmes seguiram a mesma linha. O padrão hoje mostra personagens mais isolados e perturbados, bem longe do herói carismático tradicional. Quando a gente era criança, sempre nos diziam para ser sociáveis, populares, sempre cercados de amigos. Se alguém perguntasse como a gente queria ser quando crescesse, a resposta era sempre a mesma: querido por todos, o centro das atenções, aquele cara que todo mundo admira. Mas conforme a gente vai crescendo, a realidade se mostra bem diferente. Muita gente passa os dias isoladas, sentindo que não se encaixa em lugar nenhum, que está sempre um passo atrás dos outros, sempre observando de longe. E por muito tempo o cinema tentou esconder essa realidade. Só mostrava histórias de pessoas que davam a volta por cima, que superavam a solidão através de relacionamentos perfeitos ou sucessos profissionais incríveis. Só que para algumas pessoas essa solidão não é um problema a ser resolvido, é quem elas são. Clube da Luta arrecadou apenas 100 milhões no mundo inteiro. Para os padrões de Hollywood, isso é quase nada. Se você pegar um blockbuster médio de hoje e tirar 80% do faturamento, ainda vai ter mais dinheiro que Clube da Luta fez nos cinemas. E como que um filme que quase ninguém viu no cinema se tornou tão relevante? E em 1999, Clube da Luta era um dos poucos filmes da época que falava abertamente sobre vazio existencial, sobre a sensação de estar preso numa vida que não faz sentido. Mas aqui está a parte interessante: o Clube da Luta não virou cut do dia para a noite. Muito pelo contrário, o filme saiu de cartaz sendo considerado um grande fracasso. As pessoas não entendiam na época. A crítica ficou dividida. Por anos parecia destinado ao esquecimento completo. Só que algo aconteceu com o tempo. O DVD chegou ao mercado. A internet começou a crescer e de repente jovens que se sentiam completamente perdidos numa sociedade focada em consumo e aparências encontraram Tyler Durden falando exatamente o que eles pensavam. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Junto com outras obras como Psicopata Americano, Taxi Driver e depois Drive, as pessoas solitárias começaram a se sentir um pouco mais representadas nas grandes telas. Na época, psicólogos e especialistas desencorajavam completamente esse tipo de identificação. Diziam que era prejudicial, que as pessoas deveriam admirar heróis tradicionais e personagens saudáveis, entre aspas. Revistas de cinemas escreviam artigos inteiros explicando por que era perigoso se identificar com anti-heróis. Mas o tempo passou e provou uma coisa: às vezes a arte leva anos, até décadas, para encontrar seu verdadeiro público, e quando encontra, o impacto pode mudar toda uma geração. Um filme chamado Drive chegou aos cinemas, mas um personagem solitário para a lista. Ryan Gosling praticamente mudo durante todo o filme, um personagem sem nome, sem passado explicado, sem grandes declarações de amor ou até mesmo discursos heróicos. Só um cara dirigindo pela cidade, escutando música, tentando sobreviver. Era minimalista demais e arriscado demais. Ninguém dos estúdios acreditava que ia funcionar, mas funcionou, e funcionou muito bem. A internet explodiu e não foram só os fóruns de cinema, foram as redes sociais inteiras. A história desses filmes, vamos chamá-los de literalmente eu, é fascinante porque, visto de fora, a gente consegue ver toda a sorte envolvida. A internet explodindo no momento certo, os algoritmos que favoreceram esse conteúdo mais melancólico, uma geração inteira crescendo mais isolada do que as
anteriores, as redes sociais criando bolhas de solidão e a lista de coincidências é enorme. Mas você não pode olhar para tudo isso e acreditar que é somente sorte. Claro, esses filmes tiveram circunstâncias ideais para crescer, mas eles também capturaram algo completamente genuíno. Diretores como Fincher e Scorsese, esses caras trabalharam obsessivamente para criar personagens autênticos. Eles mergulharam fundo na psique humana. Passavam de 16 a 18 horas por dia explorando temas como solidão, alienação, desconexão social, coisa que a maioria das pessoas prefere ignorar. E olha, eles nunca tiveram garantia de que ia funcionar. Na verdade, a maioria desses filmes perdeu dinheiro nos primeiros anos. A sorte definitivamente estava envolvida. Eles estavam no lugar certo e na hora certa, mas também entregaram muito mais autenticidade e profundidade emocional que qualquer outra coisa disponível na época. O sucesso não existiria sem essas duas partes trabalhando juntas. Nós gostamos de pensar na cultura como algo linear, que as coisas acontecem em linha reta, que existe uma progressão lógica do ponto A ao ponto B, mas nunca é assim que funciona na realidade. Na maior parte do tempo, as mudanças culturais aconteceram de forma completamente aleatória e imprevisível. E quando a gente fala de impacto duradouro, quase sempre é exponencial. Normalmente, existem alguns momentos muito específicos que mudam tudo para sempre e você só consegue identificá-los olhando para trás. A maioria dessas obras não ganharam destaque nos primeiros anos, mas depois de um tempo considerável foi como uma bola de neve que nunca mais parou de crescer. Taxi Driver levou 15 anos para ser realmente compreendido, Blade Runner demorou 20, The Big Lebowski era uma piada na época do lançamento e hoje é considerado uma obra-prima. A certa altura, eu acredito que com o tempo suficiente, certas coisas se tornam inevitáveis, sabe? Não no sentido de destino ou algo místico, mas no sentido matemático mesmo. A gente já estabeleceu que a sorte está envolvida e você precisa estar no lugar certo e na hora certa, mas pelo menos na minha cabeça faz todo sentido que ao longo de uma vida inteira dedicada a uma coisa é praticamente impossível que você não tenha sorte pelo menos uma única vez. E se você tem talento de verdade, se você está criando algo autêntico, quando essa sorte chegar, você vai estar pronto para aproveitar. Tarantino, ele é o exemplo perfeito disso. Como ele mesmo já falou em várias entrevistas, foram 5 anos seguidos de simplesmente nada funcionando. 5 anos escrevendo roteiros que ninguém queria comprar, fazendo trabalhos aleatórios para pagar as contas e ouvindo não de todos os estúdios. E quando finalmente conseguiu fazer Pulp Fiction, o sucesso veio literalmente da noite para o dia. O filme custou apenas 8 milhões de dólares para ser feito e faturou mais de 214 milhões no mundo inteiro. Mais de 200 milhões de lucro puro. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes e revolucionou a linguagem do cinema. Isso transformou Tarantino em um grande cineasta. A razão pela qual a história dele se encaixa perfeitamente no que a gente está discutindo é simples. Logicamente falando, teria feito todo sentido ele desistir muito antes. Claramente, o que ele estava fazendo não estava funcionando para o mercado da época. Qualquer pessoa racional teria mudado de estratégia ou partido para outra área. Mas Tarantino foi delirante o suficiente para continuar acreditando que ia dar certo. E por causa disso, ele se colocou numa posição onde eventualmente ele fez acontecer. Claro, ele tinha talento, isso ninguém pode negar, mas ele não nasceu sabendo fazer filmes incríveis. Foram exatamente aqueles 5 anos de rejeição que o desenvolveram como roteirista. Cada não que ele recebia o forçava a repensar, a melhorar, a encontrar formas mais criativas de contar as suas histórias. Quando o Pulp Fiction finalmente aconteceu, Tarantino não era mais o mesmo cara que havia começado a escrever 5 anos antes. Ele tinha se tornado muito melhor. E quando a oportunidade certa apareceu, ele estava no lugar certo e na hora certa. Se você tem uma visão genuína de mundo, está comprometido o suficiente para continuar desenvolvendo essa visão por pelo menos alguns anos, as coisas acabam dando certo de alguma forma. Isso se aplica perfeitamente aos filmes que estamos discutindo. Cada um desses diretores passou anos, às vezes décadas, refinando sua capacidade de retratar solidão de uma forma autêntica. Eles não estavam seguindo tendências, não estavam tentando agradar o máximo de pessoas possível, mesmo quando todo mundo ao redor dizia que era comercialmente inviável. Mas por que muitas pessoas se identificam tanto com esses personagens? Eu acho que tem a ver com a honestidade brutal, sabe? A maioria dos filmes de Hollywood vem de uma fantasia que, se você se esforçar o bastante, ser bonzinho o suficiente, seguir as regras sociais, no final tudo vai dar certo e você vai encontrar o amor da sua vida, conseguir o emprego dos seus sonhos e vai ter amigos leais. Mas pra muita gente, principalmente a galera mais nova, essa promessa simplesmente não se materializa. Eles se esforçam, seguem as regras,
regras, fazem tudo certo e ainda se sentem completamente desconectados do mundo ao seu redor. Vale ressaltar que esses personagens oferecem uma alternativa. Eles não são macho alfa tradicional, mas também não se identificam como o homem moderno sensível que a sociedade diz que eles deveriam ser. Eles se encaixam em outra categoria. Voltando ao ponto central, existe algo meio delirante que podemos notar nesses personagens. Mas é interessante pensar que esse pensamento meio delirante, às vezes, é exatamente o que te carrega até onde você precisa chegar. Uma vez que você desenvolve alguma habilidade real, seja criativa, profissional, pessoal, essa ilusão funciona como uma proteção enquanto você aperfeiçoa o seu talento. E é assim que funciona em quase todas as áreas da vida. Você precisa ser um pouco delirante mesmo, precisa acreditar em algo que talvez não faça sentido para os outros. No final das contas, eu acho que os filmes, literalmente, representam algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Eles lembram a gente de que a solidão não é necessariamente um fracasso, que não se encaixar perfeitamente na sociedade não significa que tem algo de errado com você, que é possível encontrar autenticidade, significado e até uma forma estranha de paz dentro do isolamento. Esses personagens não salvam o mundo, não inspiram multidões, não mudam a história, mas é justamente por isso que eles nos lembram de algo brutalmente humano, que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente existir nos seus próprios termos.